A escassez, ela é um tiro de canhão, porque a pessoa pode se sentir pressionada. É verdade. Então, se ela se sente pressionada, às vezes ela até compra, mas ela comprou porque se sentiu pressionada, não parece que a decisão foi tanto assim dela. Então, quando você chegou pra Cris e falou, cara, é o seguinte, você namora comigo porque eu não sei se eu vou te esperar muito tempo. Ou se você não quiser namorar, eu também tô livre aí. Então, foi a pressão extrema. Aí a pergunta é, será que você conseguiria um sim sem usar essa arma? Então, de repente, a razão poderia ter aliviado isso. O Sidem poderia fica mais ter suave, aliviado, né? Como fica se mais fosse. suave. E a ideia é você conseguir... E é claro que você pode usar todos eles, mas a ideia é você conseguir... Quando você consegue um sim do seu funcionário sem a ameaça... Que, cara, te falava, a escassez, dependendo de como você faz, é uma espécie de ameaça. Ela anda na linha da ameaça. Então, se você não fizer isso, você vai perder, eu vou colocar outro no seu lugar, você não quer ficar hora extra, vou arrumar alguém que tem hora extra, alguma coisa que é na pressão. E aí a pessoa se sente pressionada. Se você consegue com a razão e com os outros gatilhos sem usar essa tacada, é muito mais eficiente. Então você vai entender. Por isso que eu acho que o gatilho da escassez deve ser o último dos últimos. Para que cada vez mais você tenha uma noção que a decisão foi feita de forma mais racional ou não pela pessoa que fez. Porque aí você não precisa usar essa última tacada. Eu tô seguindo muito aquele cara da CIA, né? Qual da CIA? É um cara que chama Andrew Bustamante. É um ex-agente da CIA e que agora está fazendo podcast. Literalmente. Inclusive, recomendo muito. Tem uma entrevista dele com Lex Friedman. You were a covert CIA intelligence officer for several years. Maybe can you tell me the story of how it all began? Were you recruited? And what did the job entail to the degree you can speak about it? Phil, I was leaving the United States Air Force in 2007. I was a lieutenant, getting ready to pin on captain. My 5 years was up. Sei. Muito bom. Boa introdução a ele. Mas ele fala sobre, cara, ele tem que recrutar um double agent, né? Ele tem que recrutar alguma pessoa no país da pessoa, para a pessoa trair o país dela de nascimento para fornecer informações para a CIA. Então, você tem um russo lá, vamos supor que você quer informações sobre os mísseis nucleares da Rússia, então tem um cara lá, e você tem que persuadir ele a ir contra o regime que ele está vivendo lá para isso. E aí tem as 4 maneiras de persuadir ele, são 4 coisas. E coação é a última que eles usam. Então tem ideologia, eu não lembro das 4, tá? Mas ideologia era uma delas. Dinheiro era outra delas. Se fizer isso, eu vou te dar $1 milhão, é outra delas. Também é uma das últimas. Dinheiro e coação é a última. Ele falou assim, cara, por que você não usa coação? Coação é quando ele tem alguma informação dessa pessoa, se você não fizer isso, eu vou te entregar. Uma ameaça. Ele falou que a coação, o cara até funciona, mas funciona uma vez, porque essa pessoa vai fugir de você igual um louco, porque ela não quer ser coagida novamente. Então ele vai por ideologia, você não gosta do comunismo, a gente está aqui, se você não fizer isso, o comunismo vai se espalhar, não sei se é a retórica que ele usava, mas essa parada, ele falou que ele vai tentar todas as coisas, e a coação e o dinheiro, ele vai usar de último. Por quê? O dinheiro nunca vai ser o suficiente. 1 milhão hoje, 2 milhões amanhã. O ser humano tem essa ambição, né, de fazer isso. Então, ideologia... Nossa, faltou só um. Mas, enfim. Então, a gente tem... legal dos gatilhos, você pode estar com eles na manga, mas você não precisa... Usar todos de uma vez, né? Usar todos de uma vez. Que nem o truco, né? Jogando truco. Tem um reizinho ali. Vai um reizinho de paus. Por que você vai jogar um zap de uma vez? O gatilho da história é um gatilho que carrega outros gatilhos. Ele te dá atenção, porque a história é interessante, você quer prestar atenção na história, a gente está viciado em história, a indústria de Hollywood, ela é movimentada por histórias que nem são de reais, mas a gente paga para ver história, assina no Netflix para ver história, de mentira, conta uma história boa, meu Deus. Mas então ele traz atenção, mas não traz necessariamente a ação. Então aí você carrega o gatilho da história para explicar a razão, ou explicar... Então, um gatilho que carrega gatilhos. O que mais? Faltou um muito bom que a gente não falou. Qual? Gatilho mental da prova. Nossa. Putz, isso daí é pesado. Aí tem prova e prova social, né? Mas o prova é realmente comprovar algo, uma evidência. Cara, quando você comprova que você fez alguma coisa. Prova social. Prova social Prova social é... Estou liderando as pesquisas.
Nossa, será que as pessoas sabem alguma coisa? A gente está aí para uma campanha de prefeitos, né? Então, quando o cara está liderando a pesquisa, ele vai falar o tempo inteiro, naturalmente, não com o gatilho mental da prova na cabeça da prova social. Quer dizer que ele vai ser um bom prefeito? Não prova que ele vai ser um bom prefeito, mas quer saber que a maioria está com ele, segundo as pesquisas, no caso, né? E isso vai fazer, será que eu não tô vendo alguma coisa? Eu achava ele um babaca, mas, pô... Por que ele tá na frente, né? Será que as pessoas sabem alguma coisa que eu não sei? Por que ele tá na frente? Quem mais de gatilho inusitado? Pouco falado. Comprometimento e consistência. Quando você fala um pequeno sim para a pessoa, você tende a manter o seu... E você faz uma outra pergunta para a pessoa, ela tende a manter a consistência daquele primeiro sim. Então, assim, tecnicamente, como é que isso foi provado? As pessoas queriam isso, os cientistas que queriam provar isso, se não me engano, também está no livro Armas da Persuasão, Robert Cialdini, citando as fontes aí. Ele fala o seguinte, o cara queria colocar uma grande placa de propaganda na janela da galera. E queriam sim para isso. Só que ao invés de falar assim, cara, posso colocar essa grande placa de propaganda? Não sei se era propaganda ou uma grande placa de trânsito, mas era alguma coisa do tipo na sua janela. Antes de fazer isso, um dia antes, uma semana antes, um tempo considerável antes, ele falava assim, cara, se alguém te pedisse para apoiar essa... Acho que era uma causa nobre, tá? A causa era uma coisa de criança. Se alguém te pedisse para apoiar essa causa nobre, você falaria um sim? Mas aí a pessoa falaria. Alguma coisa, não era propaganda. Foi uma espécie de um seed ali misturado com... Aí ela falou assim, falaria. Então ela falou, ela criou um certo pequeno comprometimento. Falariam sim. Dias depois, semanas depois você olha lá, a pessoa fala, você pode fazer isso? Ela tende a ser consistente com aquilo que ela falou que ia dizer. E em vendas tem muito disso, né? A pessoa faz várias perguntas que a resposta é sim. Se você e depois, quando você pede a venda... Uma semana antes, se você visse tentando criar uma aqui, se você visse uma oportunidade que tivesse realmente a chance de te transformar, você falaria um sim para ela? Você teria coragem de falar um sim para ela? Aí a pessoa falava sim. Aí, eventualmente, ela vai estar tendendo a falar mais disso. Ou tem um outro, no Persuasion, que é outro livro do Cialdini, eu leio muito Cialdini, Persuasão, que é tudo que você faz antes para criar um sim depois. Também muito bom, tá? Não tão bom quanto Armas. Armas é um clássico, né? Ele fala assim, você se considera uma pessoa aventureira? E a pessoa fala assim, sim. Aí depois ele fazia um desafio aventureiro, pular de bug jump. Então, se muito tempo antes a pessoa se considerava uma pessoa aventureira, depois ela falava que sim. Aí depois, se ele pedisse para ela pular de bug jump, pular de paraquedas, andar numa corrida, ela ia tender a falar sim. E o mais louco dessa pesquisa é, quando você pergunta para uma pessoa, se não me engano, checa no livro lá para não dizer que é fake news, tá? Então, faz tempo que eu li ele, então estou falando de memória aqui, não me preparei nesse sentido para essa pergunta. Mas ele fala assim, se você pergunta para uma pessoa, você se considera uma pessoa aventureira? Sabe quantos % das pessoas vão falar sim? Quantos? Segundo ele, se não me engano, 95%. Caramba. Porque a pessoa não pensa... Não é aventura de bug jump, né? Primeiro, o que é específico? Segundo, você tem uma... Todo mundo tem um pouco de... Todo mundo que é vivo tem um pouco de aventureiro dentro de si. E é o seguinte, não é só com aventureiro, não. Com qualquer trade. Você considera uma pessoa conservadora? Então vai ter uma alta porcentagem, maior do que 50%, que vai sempre falar sim. Porque ela vai tender a buscar na memória dela alguma situação onde ela foi conservadora. Então, se você fizer essa pergunta, você vai tender sempre a ter mais sims do que não. Lembrei de outro gatilho aqui que é muito usado também no marketing, que é o gatilho da especificidade. A especificidade, ela ajuda muito, né? Na hora da venda e tudo mais. Né? Comprovadamente, de novo. Outro experimento científico, já fiz muito podcast disso, na época a gente fazia com os experimentos científicos, né? Era um julgamento simulado. Então, de novo, só deixando claro, era uma simulação, mas as pessoas que estavam sendo juízes, elas estavam dando a opinião real sobre se a mãe devia manter a guarda do filho ou não, por descuido ou não. E a mulher falava, a mãe hipotética falava, nossa, meus filhos, eu levo ele para escovar os dentes todos os dias. E a outra, não, ela falava, era mais específica, nossa, eu levo meu filho para escovar o dente, a escova dele, lembra até hoje,
é do Darth Vader. Imagina você ter uma escova de dente do Darth Vader. E ela dava especificidades da escova. Então, a história dela parecia mais crédito. E aí ela tendia... Aí tem as porcentagens de quantas pessoas falavam mais sim se ela fosse mais específica. Ou seja, a especificidade não é só questão de colocar um número específico, né? Pode ser numa história, um detalhe. Ela me fez imaginar a situação, né? Verdade. Por exemplo, uma coisa é eu falar, eu levo meu filho para escovar o dente todo dia. Fica um conceito filosófico, mas quando ela fala, a escova é do Darth Vader, até hoje eu não lembro das porcentagens que aumentou a conversão. Mas eu consigo lembrar da escova do quê? Do Darth Vader. Inclusive, puta escova, né? Outro gatilho também que eu uso bastante é o da ancoragem. Inclusive, se a gente estava falando dos primórdios dos gatilhos, o primeiro cara que fala de ancoragem, até onde eu sei na literatura, é Daniel Kahneman, prêmio Nobel. E ele chama isso de priming. Priming? Tem muitos experimentos de ancoragem, inclusive dá para fazer alguns. Perfeito. Inclusive, em vários momentos da nossa vida, por exemplo, você vai no cinema, tem lá pipoca. Quando você vê a pipoca grandona lá por R$20 e a segunda maior, né, a média é por 19, você fala assim, cara. Então, assim, a ancoragem ela é usada de várias formas, em vários momentos, né? E Kahneman levou isso ao extremo. Ele fez um experimento que perguntava para pessoas, inclusive se você digitar anchoring, priming no YouTube, você vai ver experimentos do tipo, tá? Tem uma ex-série de Netflix que chamava The Brain Games, os Jogos da Mente. Legal. Não sei se em português era isso. E ele mostra ao vivo esse experimento também. O experimento era o seguinte. Ele falava assim, quais são os últimos 2 dígitos do seu CPF, Gui? 88. 88? 34. 34, 695, tá? Então, o que acontece? Quando ele falava assim, ó, quais são... Fazer uma pesquisa, posso fazer uma pesquisa com você? Quais são os últimos 2 dígitos do seu CPF? Aí varia de 0 a 99, né? Sim. Aí ele falou assim, cara, esse aqui é um vinho, dá uma olhada nele e me fala quanto custa. E chuta quanto custa. Tá bom? Certo. Até aí tudo bem? Certo. Tudo bem. Quem era como 88 e 95 tendia estatisticamente a avaliar esse vinho como mais caro do que... Por conta da ancoragem que é aleatória. Só porque teve uma exposição ao número maior. Chama priming. Caraca, que doido. É nesse nível. Ou seja, mesmo na sutileza Então, faz se diferença. você só mencionar o nome e falar assim, cara, eu não vou falar que isso aqui é R$1 milhão. Porque não é. Mas você colocou R$1 milhão. Gatilho mental da comunidade. Olha, essa é boa. E aí? É um bom gatilho A mental? gente tende a fazer... A gente é um bicho humano e o humano vive em comunidade. O humano não sobrevive sozinho. Nos primórdios, não sei se tem uns bichos que sobrevivem sozinho, que não precisa de caçar em grupo, né? Mas o humano morria. Então a gente precisa de comunidade, a gente quer comunidade. Se a gente vende um produto e depois a pessoa acha que vai estar meio que sozinha lá, é mais difícil dela fazer essa decisão. Se ela sente que está numa comunidade, ela vai tender a ter um processo decisório mais favorável a você. Então, se você vender uma coisa... Qual que seria a diferença de uma prova social para a comunidade? Qual será? Boa pergunta. Prova social indica que muita gente está interessada. Certo? Então, engraçado, os gatilhos se unem, né? A comunidade significa que... eu estou falando mais no futuro, significa que depois... Ou até no momento. Vou dar um exemplo. Quando você tem muita gente na comunidade, vira prova social. Mas quando você tem, antes de você vender, a pessoa se sente numa comunidade... Faz parte daquilo. Faz parte de uma comunidade de agências. Mesmo antes, tá? Nossa, tem agência aqui. Ela não quer perder esse vínculo. E para ela continuar esse vínculo, intensificar esse vínculo, ela vai comprar o seu produto para entrar numa outra comunidade. A gente costuma dizer que produto de recorrência, as pessoas entram pela aspiração, pela ambição, pelo medo de perder, mas elas na maioria das vezes, elas ficam pela comunidade. Às vezes elas nem aumentaram tanto o resultado, nem perderam tanto, mas elas continuam a renovar porque elas não querem sair daquele meio de pessoas. Acontece isso muito no Plat. Comigo aconteceu no Plat. Total, você não quer perder eu não quero perder essa comunidade. Você não vai perder, porque você ainda tem o WhatsApp deles, mas é diferente. Dá para intensificar a comunidade com eventos, dá para intensificar a comunidade com retórica,
com palavras, com gírias que só a galera da comunidade jargões, entra. né? Eu lembro que quando o Gui começa a chegar e falar sobre poker pra gente, o flop, o river, eu não sei, me sinto fora da comunidade, mas quem ouve o Gui falando de flop e o river, eu falo assim, porra, esse cara é dos meus. Entende até a linguagem, né? A linguagem é uma das coisas que mais gera comunidade, o movimento. Muito bom. Total. A igreja faz muito isso. Você vê que uma galera que é muito de igreja, assim, vai chegando uma hora que ele vai usando palavras que só a galera da igreja... É, coisa do tipo, e aí, vamos lá e tal. Não, foi muito massa. Aí o cara, em vez de falar, foi sim, ele fala assim, amém. Então, quem é da comunidade religiosa saca, opa, esse cara tem a mesma crença, os mesmos valores que eu. É a mesma coisa da política. A direita é uma comunidade, a esquerda é uma comunidade, unida por valores ou costumes ou alguma coisa do tipo. Eles vão criando, isso gera muito. E às vezes, quando você está numa comunidade, você deixa de ser até racional. Se alguém da sua comunidade... O futebol é muito clássico, né? Time de futebol. Time de futebol, você claramente vê que não foi a falta aí, você xinga o juiz do mesmo jeito, porque ele deu a falta pro time contrário, você às vezes quer bater, às vezes você quer brigar, às vezes você quer entrar em guerra. Não é racional. Porque se é aquilo, eu vou defender aquela pessoa que está da comunidade. Cara, até hoje, eu nem acompanho futebol. Tem um grande aí pra gente não fechar a semelhança. A gente tende a concordar ou a andar com as pessoas que são semelhantes a gente. Que veste preto. Que veste preto, ou que é do mesmo time de futebol, ou que passou pelas mesmas coisas. Por exemplo, você falou que, cara, eu joguei pôquer. Quem jogou pôquer... Na época eu jogava, só dava com jogador de pôquer. Exatamente, eu falo na minha história que eu era ex-bancário. Aí a galera, o Érico é igual a mim. Tende a ser mais propenso a comprar meu produto se for igual a mim. Mas e quem não foi igual? Você mostra muita prova, combina os gatilhos, muita prova de outras pessoas de outras áreas. Quem é de humanas? Eu tenho provas de pessoas que são músicos. Pra quê? Porque eu não me conecto com música, vocês sabem disso, né? Eu não sou um bom músico e tal. A não ser quando eu pago a banda pra eles deixarem eu cantar. Que é um gatilho mental da grana. Né? Mas enfim, mas eu mostro músicos, então eles vão acabar se conectando com essas pessoas porque eles são iguais a eles. E de onde vem isso? Pô, a gente protege o nosso DNA, né? Começa pelo nosso DNA, para a própria propagação. Família começa, mas hoje as comunidades não são só DNA, né? Não só quem parece com a gente.